O Ministério Público Estadual da Comarca de Januária realizou reuniões online com os candidatos majoritários de 4 municípios da zona eleitoral para um acordo de vontades no que diz respeito a restrições nesta reta final de campanha eleitoral, principalmente para evitar a propagação do novo coronavírus. O promotor de justiça Alessandro Rogério Dias Oliveira explicou o motivo. O Ministério Público, após ser reiteradamente provocado por eleitores da região e mesmo por representantes partidários aos cargos majoritários, entendeu por bem tentar fazer contato com esses representantes aos cargos majoritários e fomentar e catalisar um acordo entre eles. Então, basicamente, o papel do Ministério Público dentro desse contexto foi permitir formar um diálogo entre os candidatos, que muitas vezes já vivem um clima belicoso, de animosidade. Então, o papel do Ministério Público foi aproximar esses candidatos para que eles, de comum acordo, pudessem firmar um acordo de restrições às suas campanhas eleitorais. O acordo de vontades foi feito entre os candidatos a prefeito de Bonito de Minas, Cônego Marinho, Pedras de Maria da Cruz e Itacarambi, explica o promotor. Ocasião em que foi possível firmar acordo, ocasião em que os candidatos de Itacarambi e de Bonito de Minas firmaram um acordo, enquanto Pedras de Maria da Cruz e Cônego Marinho precisou que fosse protelado para segunda-feira, haja vista que naquela data um dos candidatos não se fazia presente na reunião. Na sexta-feira, portanto, tanto os candidatos de Itacarambi ao pleito majoritário, quanto aos candidatos de Bonito de Minas, também ao pleito majoritário, acordaram que, a partir do dia 7 de novembro, ou seja, a partir do sábado, não mais realizariam, agora nessa reta final de campanha eleitoral, comícios, reuniões e carreatas, certo? A única exceção a esse caso foi no Bonito de Minas, que, em razão de compromissos já agendados para o sábado, solicitou que as restrições passassem a vigorar a partir do domingo, do dia 8 de novembro, apenas para as reuniões. Ou seja, comícios e carreatas a partir do sábado também já estava vedado em Bonito de Minas, admitindo-se no sábado tão somente a realização de reuniões em razão de compromissos já agendados. Ou seja, resumindo, a partir de domingo, Itacarambi e Bonito de Minas não mais realizaram ou não mais poderiam realizar comícios, carreatas e reuniões. Ficou autorizado por todos os municípios que se realizassem caminhadas, mas essas caminhadas deveriam contar com apenas 15 pessoas e o perfil dessa caminhada seria uma passeata de casa em casa, no respectivo município, pedindo ao eleitor o respectivo voto. Então veja que trata-se de um tipo de campanha em que se busca evitar a aglomeração de pessoas e com um número mais reduzido de correligionários. No dia de ontem, segunda-feira, tanto o município de Cônego Marinho quanto o município de Pedras de Maria da Cruz seguiram o mesmo caminho. A peculiaridade também diz respeito ao início das restrições. Em Bonito de Minas, houve por bem, os candidatos acordaram, também em razão de compromissos marcados para o dia de hoje, que essas restrições passariam a vigorar a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, dia 11. Já Cônego Marinho todos os candidatos acordaram entre si, que essas restrições mencionadas passariam a vigorar a partir de hoje. Então, em Cônego Marinho, a partir de hoje, não mais se realiza comícios, carreatas e reuniões, mas tão somente passeatas com até 15 pessoas com o candidato indo de casa em casa pedindo os votos. No mesmo acordo, foram colocadas algumas sanções para quem não cumprir as restrições. Em todos os 4 municípios, esse acordo previu uma sanção. Então, os candidatos, entre si, ao firmar esse acordo, também fixaram uma sanção para o caso de descumprimento. Qual sanção é essa? O candidato infrator será sancionado com uma multa no valor de R$30 mil, a ser adimplida com o patrimônio pessoal desse candidato,
não podendo ser utilizado recursos públicos advindos do fundo partidário ou do fundo especial para a campanha. Então, resumindo a nossa conversa, quais são as restrições? Não realização de comício, não realização de reuniões, não realização de carreatas, realização tão somente de passeatas com até 15 pessoas, de porta em porta pedindo voto, prevendo-se uma sanção de R$30 mil ao candidato infrator, que deve arcar com o seu patrimônio pessoal, não podendo se valer para o pagamento dessa multa de recursos do fundo partidário e do fundo especial para a campanha. Um último ponto que me parece relevante é que os demais atos de campanha, como por exemplo o funcionamento do comitê, a distribuição de santinhos, continua a ser autorizado, tá? Então, os termos do acordo foram atos de campanha que possam ensejar algum tipo de aglomeração. Basicamente, essa é a síntese do que foi tratado pelos candidatos e firmado entre eles. Questionado sobre como fica o município de Januária, o promotor respondeu. Januária tem uma peculiaridade que é o fato dela possuir 9 candidatos. Como eu disse, isso aqui não é uma imposição, não é um TAC, não é uma ação judicial. É um acordo de vontades. E o acordo de vontades, ele só existe com a presença de todos. Significa dizer que se, na condução dessa reunião, um desses candidatos não se fizer presente, o acordo ele resta frustrado. Então, no caso particular de Januária, nós tentamos inicialmente marcar essa reunião para o sábado pela manhã, mas em razão da exiguidade do tempo, não foi possível convocar todos os candidatos ao pleito majoritário. Logo em seguida, marcamos essa nova reunião para o dia de hoje, terça-feira, que deve acontecer por volta das 18 horas. E desde ontem, o Ministério Público tem tentado realizar contato com todos os candidatos ao pleito majoritário para que todos possam participar, manifestar vontade e, ao fim, tal como nos demais municípios, firmar o acordo de vontades. Por hora, nós temos retorno de apenas 5 candidatos, outros 4 ainda restam pendentes de confirmação. Continuaremos a tentar esse contato com os candidatos e, se conseguirmos o comparecimento de todos até às 18 horas, certamente um acordo semelhante também será proposto aos candidatos ao pleito majoritário em Januária. Mas, volto a repetir, ele só será possível se todos se fizerem presentes.